Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje tem uma enorme experiência de vida, inclusive, se me permite dizer, ele esteve lá, como a gente brinca, no fundo do poço, e graças à sua perseverança e graças à fé em Deus, hoje ele está aqui. Ele é comunicador, apresentador de TV, radialista, palestrante, é o Luiz Lauro. Luiz Lauro, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, é um prazer tê-lo no nosso programa. Fica à vontade. Doutor, que alegria estar aqui em Minas, a minha terra. É muito bom voltar de onde eu parti um dia, com a cabeça cheia de sonhos, com o peito cheio de esperança e com os braços fortes para construir um futuro longe daqui. Mas quando alguém ria de mim e falava assim, você é mineiro, caipira, eu falo, graças a Deus que eu sou, porque se algum dia acontecer alguma coisa comigo, eu tenho para onde voltar. Graças a Deus, né? E quando eu recebi o convite através do Felipe, que eu conheci na praia, olha que coisa linda. Como pode, né? Eu falei, estarei lá em Poços, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Alegria nossa, um prazer enorme estar aqui. Inclusive, acho que todos, né, dispensa apresentações. O Luiz Lauro e a sua esposa Yara, que está aqui no estúdio também com a gente. Eles fazem palestra resgatando, né, a vida, fazendo o sol brilhar em muitos casais, muitas pessoas. Ô Luiz, antes de você comentar alguma coisa, eu achei aqui uma frase muito bonita, eu acho que você vai gostar, que diz o seguinte, inclusive o Luiz Lauro hoje vai falar um pouco sobre alcoolismo, vai falar um pouco sobre a vida dele. A frase é a seguinte, o álcool é um solvente espetacular, capaz de dissolver família, casamento, amizade, emprego, conta bancária, neurônios, mas não os problemas. Olha que... Você concorda? Concordo plenamente. O álcool realmente tem sido o grande vilão e o grande terrorista que sonda os lares silenciosamente e tem destruído famílias de uma maneira catastrófica. Mas o importante é saber que toda família tem jeito. Eu sempre falo, família perfeita e casamento perfeito são como as montanhas azuis. Só existe quando a gente vê de longe. É verdade. Então, quem não tem hoje um probleminha, ou conhece um amigo, ou alguém da família, um parente próximo, mesmo um parente longe, todos têm algum probleminha, tem. Doutor, não é verdade, Luiz Lauro? Toda família, eu não posso generalizar, mas toda família que eu conheço, concordando em toda gênero, número e grau, toda família que eu conheço hoje tem uma lágrima caindo e uma ferida sangrando. Em alguma área, quando nós nos achegamos para estender a mão e poder colaborar para que essa pessoa possa caminhar um passo a mais, semeando esperança no meio dos desertos da vida. Mas toda família tem luta. Luiz, eu sei que você tem uma experiência de vida incrível, inclusive já tive a oportunidade, né, de ouvir e ver vários depoimentos seus. Eu gostaria que você contasse então para os nossos telespectadores um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu trabalho. Bem, eu acho que fundamental em tudo é você falar o começo. Eu sou mineiro, eu sou de Monte Belo, Monte Cristo, entre Monte Belo e Muzambinho, uma fazenda ferradura. Eu sou o 15º filho do meu pai, nós somos 20 irmãos, 13 homens e 7 mulheres. Quanta gente, hein, Luiz? Bastante. Em 66 teve uma seca muito grande naquela região e o papai já com 75 anos de idade vendeu o restinho que sobrou e nós fomos para Campinas, em cima de um caminhão Chevrolet Brasil. E não tinha fogão, não tinha geladeira. Mas ele foi para Campinas, alguma coisa falou no coração do Marcelino e da Maria. E nós fomos para Campinas em 68, 14 de dezembro de 68, chegamos naquela cidade e eu precisava ser notado naquela cidade. Eu tinha vontade de aparecer desde pequeno, mas naquela selva de pedra eu não aparecia. Então eu gostaria, com a sua permissão, de usar 2 minutos para contar. Pode ser? Quantos minutos você precisava? Eu cheguei em Campinas, eu vendia bala com a perua Kombi e eu precisei superar algumas etiquetas negativas, alguns rótulos de derrota da minha vida, porque o mundo, ele carimba as pessoas, ele rotula as pessoas. E eu chamava, ô mineirinho caipira, eu até ria, mas no fundo eu tinha uma insegurança grande. Talvez por alguma frase que eu tenha ouvido quando eu comecei a deixar a infância e me tornar um adolescente, alguma palavra que me machucou. Mas eu ia camuflando aquilo e ajudei a montar shows para o Roberto Carlos, para o Chico Anísio. E uma vez um Chico Anísio, no começo de carreira, contou a história dele tudo com C.
Ceará, Céu Claro, Chuva, Carinho Constante, Cegonha, Chico, Ceará. Eu fiquei impressionado de ver o Chico Anísio contar tudo com C. Eu pensei, puxa vida, minha mãe chamava Maria, meu pai Marcelino. Eu nasci em Monte Cristo, perto de Muzambique, Monte Belo, no meio do mato. Eu sou migrante. Maravilha. Ué, vamos fazer história, né? Vamos fazer a história com M. E Campinas, quando eu cheguei na época, eu precisava agradar os mineiros, porque não sei se você sabe, Campinas é uma cidade hidromineral. Tem água por baixo, mineiro por cima. Tem muito mineiro. É verdade. Né? Aí eu escrevi minha história e eu chegava nos espetáculos, o tecladista tocava "Oh, Minas Gerais". Eu sou tão apaixonado por essa música que eu vi que o Caruso gravou, o Bocella gravou. Assista. Olha só. O André Bocella cantando "Viene sul mar". É lindo demais. Eu sou apaixonado por Minas. E eu contava minha história, eu chegava nos locais, "Oh, Minas Gerais". Eu pedia 1 minuto para as pessoas e dizia a minha história com M. Monte Belo, Minas, meados do mês de maio, matrimônio, marido Marcelino, mulher Maria. Marcelino matuto, madrugador, moralista, meu mestre, meu maior motivador. Maria, minha mãe, mãe maravilhosa. Minha mãe mostrou minha meta. Mas Monte Belo, Minas, 1968, muitos momentos miseráveis, maus momentos, mas muito marcante. Motivei meus muitos manos mutuamente e me mandei migramos. Monte Belo, Minas, menor município, monótono, metrópole, maior município, movimentado. Meditei meus momentos, marejei minhas mágoas, mas mesmo marginalizado, menosprezado, mantive-me motivado. Melhorar, melhorar, melhorar. 1969, meu momento maior. Manipular microfone maravilhou-me. Mostrou minha meta, mostrou minha missão. Microfone, música, música, microfone. Mulheres, milhares me motivaram, multidões. Mineiro, moreno, memória maravilhosa. Mirei meus maiores mitos, mirei meus maiores mestres, marchei. Minhas mágoas mínimas. Minha maior meta, minha maior missão. Melhorar meus modos, meu meio, meu mundo. Oh, Minas Gerais. Tinha que ser mineiro, né, Luiz Lauro? Parabéns. Obrigado. Que coisa, é muito M, né, Luiz? Muito M, de maravilha, de melhora. Tinha que ser mineiro, né? Tinha que ser mineiro. Sabe que eu sou apaixonado por Minas, o Lima Duarte, eu convivi com ele uma época. Eu sou, assim, um colecionador de história de mineiros vitoriosos. Todos os atos de mineiro que trabalham em silêncio têm um sabor de vitória. Ficaram os antepassados e os de hoje também ficarão em nossa história. É isso aí, olha só. Eu gostaria, inclusive, já que você fez, né, contou a história do M, você fez também uma poesia, fez um verso, você poderia contar para os nossos telespectadores? Eu fiz sobre a minha vida. Sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Então, eu comecei no rádio em 69, vou fazer 45 anos agora, no Dia das Mães. Eu fiz uma festa para o Dia das Mães e naquele momento eu senti que estava começando uma etapa da minha vida e daquele momento em diante a minha vida foi construída em cima de muitas realizações pessoais. Eu consegui alcançar os picos altos do sucesso. Só que as pessoas esqueceram de me avisar que eu tinha que ser o primeiro. Você tem que vencer na vida. Eu fui trabalhando até ser o primeiro. Eu estava no pico da pirâmide. Só que lá em cima, no pico da pirâmide, eles esqueceram de falar que não tem lugar para segurar. Lá no pico da pirâmide venta, tem tempestades e vendavais. E lá do pico da pirâmide, um dia onde eu cheguei. E quem está em primeiro, os que estão na base, o propósito deles é ocupar o nosso lugar. Eles querem tirar quem está no primeiro. E veio uma tempestade na minha vida muito grande. E nessa tempestade que veio, eu me desarticulei completamente. Aí começou que a tempestade veio um deserto na minha vida. E nesse deserto, porque tem 3 tipos de tempestade. Tem uma tempestade que está tudo calmo, tranquilo e o céu está azul, de repente as nuvens escuras vêm uma tempestade. É quando você está normal correndo a sua saúde, você faz um exame e de repente vem um diagnóstico que você não quer aceitar.
essa tempestade todos nós estamos sujeitos a ela. Luiz Lauro, vamos deixar para você contar essa parte mais no finalzinho do programa. Eu gostaria que você contasse antes do seu sucesso, pode ser? Ok, doutor Luciano, isso me alegra muito, porque de repente todos nós temos projetos na nossa vida. O homem não morre quando ele deixa de viver, o homem morre quando ele deixa de sonhar. Então eu fui para Campinas, eu consegui superar uma série de fatores negativos e fui alcançando sucesso. Aí eu fui o vereador mais votado da história, fui o deputado constituinte mais votado em 88 na cidade de Campinas, em 86. 88 eu liderava a pesquisa para ser candidato a prefeito, estreei um programa de televisão na Rede Record e lancei vários artistas no meu programa de televisão, mas um dia, nessa caminhada toda, eu fui percebendo que apesar do sucesso, eu fui tomado por um vazio muito grande da nossa vida. Porque todos nós, todo objetivo conquistado, se você não tiver realmente um propósito para aquela vitória, te gera uma sensação de vazio, uma sensação de fracasso. E eu cresci, não se esqueça que eu disse desde o início, com alguns rótulos na minha vida. E o coração, a palavra coração, o radical, a etimologia da palavra coração vem de coragem. A coragem é ação. E o coração, ele é cercado por uma série de expectativas. Todos os nossos sentimentos de bondade, eles geram no coração do homem. E quando me faltou coragem, eu fui buscar uma coragem artificial. Todos os jovens que nós estamos falando hoje, eles estão em alguma encruzilhada traiçoeira. E aí eles entram nos atalhos sedutores, buscando um tipo de encorajamento artificial. Aí que chega o perigo, doutor. Infelizmente, né, Luiz Lauro? E foi nessa busca do encorajamento pessoal que eu me envolvi num processo profundo do álcool. Porque eu não sabia que o alcoólatra nasce alcoólatra. É uma mutação genética das gerações do meu passado que chegou à conclusão, porque Deus não fez nenhum homem com defeito. Mas a mutação genética de costumes comportamentais, ao longo de gerações, eu não sabia que eu tinha esse processo, essa fragilidade de uma doença incurável. O alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e irreversível. Ela não tem cura. Nem todo mundo que bebe socialmente vira alcoólatra, mas todo alcoólatra já bebeu socialmente. Hoje, debruçando sobre o meu passado e falando toda a verdade. Talvez você ligou essa televisão assim para assistir um bate-papo descontraído, que eu sei que você traz muitos aqui, viu, doutor? Parabéns pelo seu programa. Tem muito obrigado, Luiz. De uma utilidade muito grande, mas de repente você pode tirar o proveito, porque quem aprende com os seus próprios erros sofre muito. Quem aprende com o erro dos outros sofre menos. Porque você adquire experiência para você não passar pela mesma dor. E quando eu percebi, eu já estava envolvido numa dependência do álcool e só tem uma maneira para você sair. Hoje eu viajo fazendo palestras em todo o Brasil. É bem oportuno lembrar que eu não sou um especialista, porque eu não me formei nos bancos da faculdade. O que eu sinto foi a dor profunda que eu vivenciei, me descapitalizei completamente, porque o álcool foi o causador do meu desequilíbrio emocional. E hoje nós lidamos com pessoas que passam por essa enfermidade. Então, os 3 pontos básicos, as mães sempre me perguntam: Luiz Lauro, como é que eu faço para o meu filho parar de beber? O primeiro, a pessoa precisa querer. Então são os 3 pontos básicos. O primeiro ponto, abstinência total. O segundo ponto, mudança completamente de ambiente que a pessoa frequenta. E o terceiro, caminhar com as pessoas que estão com o mesmo propósito de mudar de vida. São esses os 3 pontos básicos para a pessoa abandonar o álcool. Luiz Lauro, eu gostaria que você comentasse também com os nossos telespectadores se tem assim um motivo, por que você entrou no mundo do álcool e quanto tempo você permaneceu no alcoolismo. Bem, o alcoólatra,
A palavra latra, o sufixo latra no grego, significa o quê? Por exemplo, chocólatra, o idólatra. Não é imagem. O idólatra, o chocólatra, o sufixo grego latra significa que você possa se escravizar por alguma coisa mais fraca do que você. Aí daí vem a palavra alcoólatra. O homem se escraviza em alguma coisa que ele imagina que vai poder solucionar os seus problemas. Porque o álcool, ele é traiçoeiro. Essa abertura que o senhor fez sobre o solvente, depois eu quero essa frase, que ela é muito profunda e descreve o que é o álcool. E a pessoa, como que eu comecei? Eu comecei em comemorações festivas, em reuniões sociais, que o álcool está presente em todos os locais. Existe uma compulsão da pessoa que tem essa alergia. O homem leva normalmente de 7 a 15 anos para atingir o entumecimento celular, para nunca mais ele voltar a ser a mesma pessoa. A mulher vai de 5 a 12 anos num processo gradativo, e ele é irreversível. Às vezes eu estou numa coluna social de terno, em algum local apresentando algum evento, alguma palestra, e quero interagir com alguém. A pessoa senta perto de mim e diz: puxa vida, Luiz Lauro, você está com 62 anos de idade e você está conservado. Eu digo: mas eu tenho uma doença incurável. A pessoa já... O que você tem, né? Já sai de perto. O que está acontecendo? Aí eu tenho um canal para chegar e dizer que não existe ex-alcoólatra. Existe um alcoólatra liberto, como é meu caso. Há 13 anos eu não tomo nada de álcool, eu não como vinagre na salada, eu não como bombom com licor. Não se assuste, não se assuste, porque hoje a paz que eu sinto no coração de ser liberto, e eu estou liberto por 24 horas. Toda manhã eu faço um propósito, que aquele dia eu vou caminhar sóbrio. E assim eu vou nos Narcóticos Anônimos, eu vou nos alcoólicos, no AA. Eu levei o Padre Haroldo, que é uma referência. O Padre Haroldo tem 95 anos, é um americano, que o pai dele era um médico famoso, um dos maiores cirurgiões que tinha em Cleveland. E o pai acabava de operar no hospital e parava num bar e começava a beber. E todas as noites o Padre Haroldo, o livro dele está lá, ele arrastava o pai, um americano de 1,98 m de altura, já caído. Deitava o pai médico famoso, acordava de manhã, fazia barba, ia para o hospital, operava, e aquela rotina dolorosa. Então eu faço muito amor exigente também. Portanto, esse programa que você está assistindo pode mudar o roteiro da sua vida se você permitir que uma palavra dessa comece a florescer onde você semear. Olha só que bonito. Então, os telespectadores que estivermos assistindo, que tome como exemplo, a sua atitude, como você fez. Quanto tempo você ficou no alcoolismo, Luiz Lauro? Então, eu fiquei no alcoolismo até o ano de 2000, dia 31 de março do ano de 2000. Foi o último dia que eu consumi uma excessiva dose de bebida alcoólica. E naquele dia eu vinha voltando, eu tinha uma propriedade, eu vinha voltando com a minha esposa, dirigindo sem nenhuma condição. Aí eu parei o carro, a Yara sumiu. Pela primeira vez eu vi, sabe quando as pessoas falam, Deus falou comigo? Muita gente diz, Deus falou comigo. Eu digo, mas comigo Deus não fala. Deus nunca falou comigo. Aí eu acordei, um momento assim, que eu só falo isso, talvez a minha experiência dolorosa possa salvar alguém da sua família. Naquela noite, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu acordei numa depressão profunda que o alcoólatra sente quando vem o revestrez da bebida. Aí eu abri uma Bíblia que o Padre Geraldo tinha me dado, um cônego famoso da Matriz do Carmo de Campinas. Quando eu abri a Bíblia, eu li assim: para quem são os ais, para quem são os desesperos, para quem são as aflições, para quem são os gemidos sem causa, para aquele que anda abusando do vinho e da bebida misturada. Ele desce suave no copo e bonito, mas depois ele te pica como uma cascavel. Aí você dorme inconsciente, acorda com o corpo dolorido e diz assim: espancaram, eu não vi, parece que eu andei no navio, estou mareado e vomitando, e para eu curar eu tenho que voltar a beber. Eu li isso. Puxa vida.
Eu li isso, não sabia que estava nas Sagradas Escrituras. Porque desde que o homem espremeu o primeiro cacho de uva na Bíblia, já existem os alcoólatras. Aí eu comecei a ver que alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Fiz um propósito entre os 12 passos do AA que eu sigo. Eu fiz um propósito e naquela noite eu fiz uma aliança, inclusive, com Deus e com a minha esposa. Eu disse uma frase: se depender de mim, a minha mulher não vai chorar mais. Se depender de mim, vai acabar o sofrimento da minha família. Se depender de mim, a minha família vai viver em paz. E daquele dia em diante foi doloroso, a renúncia é permanente, é diária, mas até hoje eu estou sóbrio. São 6 pontos que eu falo para os empresários onde eu visito, nós não vamos citar os locais, mas tenta outra vez, se você falhou, tenta outra vez. A segunda, corra alguns riscos, você tem que correr alguns riscos calculados, até que te chamem de louco, corra alguns riscos. Tente outra vez, corra algum risco, dependa de Deus, sozinho você não aguenta a barra das tempestades da vida. Assuma a responsabilidade, assuma a responsabilidade no que você está fazendo. Espera oposição. Você vai ter muita oposição. Depois você vira referência. Eu passei pelos 5 passos de dor, mas eu virei referência, não por jactância, mas hoje eu falo para 2 pessoas num hospital, hoje eu falo nas faculdades, nas escolas, porta de fábrica, metrô, mas falo também na Balduco, na Baterias Moura, dentro do auditório da Ambev, convidado pelo médico da Ambev, para falar sobre a dependência do álcool de acordo com o sofrimento que eu passei. Justo numa fábrica de cerveja, né? Justo numa fábrica de cerveja. Que coisa linda a tua experiência de vida, né? Que todos que estiverem nos assistindo, que pegue um pouquinho, que tire como exemplo a sua atitude. Luiz Lauro, nossa conversa está ótima, mas o nosso tempo está encerrando. Então eu quero agradecê-lo muito pela sua presença, mas quero convidá-lo para continuar aqui no estúdio, que nós vamos continuar gravando esse programa, essa conversa nossa, que está excelente, seu depoimento, que tenho certeza que está ajudando muitas famílias, muitas pessoas. Tá? Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Convido você, telespectador, para assistir a segunda parte do programa na semana que vem. Fiquem com Deus.